Graça e paz, amada igreja. Um bom dia para quem eu não tive o privilégio de cumprimentar pessoalmente. Também um cordial bom dia aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Amados, abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Leremos a partir do verso de número 5. Esse conhecido texto provavelmente é um dos textos mais mal interpretados e mais mal aplicados da Bíblia. Leamos todos juntos? Leremos do verso 5 até o verso de número 10. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, que o Senhor tem preservado há milhares de anos, Senhor, e que, Pai, temos o privilégio de chegar até nós no dia de hoje, imutável, inerrante, uma palavra que nos é alimento, uma palavra que é a nossa lâmpada, a nossa bússola, mas também, Senhor, é uma palavra que nos corrige, uma palavra que nos admoesta, uma palavra, Senhor, que, se não nos trouxer a santidade, ela também nos acusa, Senhor, porque nós vivemos em nossos cativeiros espirituais e muitas das vezes não temos, ó Deus, a capacidade de reconhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência do Senhor. Por isso, ó Pai, eu já te peço pela Tua misericórdia para cada um de nós nesta manhã. E te peço, ó Deus, que o Senhor me use, Pai, como seu instrumento, para que a sua igreja seja edificada, Pai. Que não seja eu falando, ó Deus, mas o Teu Santo Espírito, iluminando, ó Pai, a minha mente, ó Pai, e os meus lábios, para que o que aqui for falado, Senhor, venha diretamente do Senhor. E que, ó Deus, eu seja o primeiro a ser transformado por essa palavra, Senhor. Edifica a Tua igreja nessa manhã, Pai. Nos fale, Senhor Deus, e nos faça ser servos melhores, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vez por outra, eu passo muito tempo assistindo alguns vídeos na internet. Vejo muito aqueles vídeos de Instagram e por aí vai. E algumas semanas atrás eu me deparei com um vídeo que me chamou muito a atenção. Era o vídeo de um caminhão descendo uma serra. Na verdade, o vídeo estava sendo feito de dentro de um veículo. Uma família viajando numa região de serra, um local muito bonito. E, de repente, esse caminhão, na verdade, uma carreta muito grande, muito carregada, talvez tivesse ali mais de 50 toneladas de peso.
E essa carreta passou por eles numa velocidade muito grande, muito grande. Isso chamou a atenção da pessoa que estava fazendo o vídeo, e eles começaram a comentar aquilo e tentaram acompanhar aquela carreta, mas a velocidade que aquela carreta descia a serra era tão grande que, em determinados momentos, o motorista tinha que diminuir a velocidade dele para que ele não sofresse um acidente. E dava para ver que o motorista daquela carreta tentava a todo custo, de uma certa forma humanamente impossível, mas ele tentava parar aquela carreta. Logo, a gente chega à conclusão que aquela carreta havia perdido o freio. E, como eu falei, o motorista do carro não conseguiu acompanhar, e quando ele sai de uma curva, ele se depara com uma catástrofe. Aquela carreta, o trânsito havia parado, e aquela carreta tinha batido em diversos carros. Meus irmãos, foi uma verdadeira catástrofe. Foi uma verdadeira tragédia. Algo horrível. E aquilo me chamou muita atenção. E quando você está assistindo esse tipo de vídeo na internet, o pessoal que é mais jovem, o pessoal que tem mais vivência de internet, sabe, acho que é algoritmo que fala, né? Que quando você assiste um vídeo, a internet ela vai te propondo vídeos e tal. Se você não assiste, você vai pulando, aquilo não, passa batido, né, como dizem. Mas quando você se prende àquele vídeo, você assiste até o final, a internet ela entende aquilo ali como sendo algo do seu interesse e ela coloca mais vídeos parecidos com aquele para que você assista. Eu assisti alguns outros vídeos e aí veio novamente um outro vídeo com uma situação muito parecida. Era um ônibus de turismo. Só que dessa vez a filmagem estava sendo feita de dentro do próprio ônibus. E, infelizmente, aquele ônibus estava com o mesmo problema de falta de freio. Não era na mesma serra, óbvio, era um outro local, mas aquele ônibus descia a serra numa velocidade fora do normal para aquele trecho, e ela também caminhava para uma tragédia. Meus irmãos, assim é a vida de quem vive no pecado. A vida de quem vive afastado de Deus é como se fosse uma carreta carregada pelas suas mazelas, ribanceira abaixo, sem o freio. A palavra de Deus em Apocalipse diz que Deus ama e corrige os seus filhos. Mas aquele que decide viver fora da presença de Deus, aquele que decide viver longe dos propósitos do Senhor, meus irmãos, muitas das vezes Deus nem castiga. Deus corrige a quem Ele ama, mas ao pecador que decide deliberadamente viver longe de Deus, Ele simplesmente tira o freio. Simplesmente Deus deixa de lado. Muitas das vezes a pessoa, ela vive aquele pecado de uma forma prazerosa, ela vive os seus desejos de uma forma deliberadamente, totalmente afastado de Deus, ele se esquece de quem é Deus, ele se esquece que um dia Jesus Cristo morreu por ele, e ele simplesmente decide viver o prazer do pecado. Tem uma canção muito antiga que diz que o pecado não machuca, o pecado não dói. Isso é verdade, meus irmãos. O pecado, ele não entra na vida da pessoa, muitas das vezes, dando um tapa no peito, uma pesada na porta. Muitas das vezes o pecado ele entra de forma sorrateira, entra de forma suave. Às vezes é um bom dia que você recebe. Às vezes é um videozinho que você vê na internet, que você acha que não tem nada a ver. Às vezes é aquele contato mais acalorado, ainda no período de namoro, e que você acha que é uma coisa normal, afinal de contas são dois seres humanos.
É aquele colega de trabalho que te faz uma proposta e que fantasia aquilo como sendo uma coisa natural, uma coisa normal. Faz parte da nossa profissão fazer isso. O pecado ele vai entrando de forma suave, de forma constante, porém suave. E o desavisado, aquele que não tem uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de piedade, uma vida de dedicação ao Evangelho, uma vida de busca, de oração, de leitura da palavra, quando se dá conta, ele está completamente dominado por aquele pecado. E muitas das vezes a pessoa se envolve tanto com aquele pecado que ele já não consegue mais se libertar daquilo. Ele não consegue mais renunciar àquele pecado, ele não consegue mais falar, basta, chega, eu não quero mais. E muitas das vezes, o pior ainda, tem pessoas que adotam o pecado, como se o pecado fosse o seu bichinho de estimação. Tem muita gente que faz do pecado o seu prazer, além de todas as outras coisas. Meus irmãos, o pecado ele cega. Tem pessoas que chegam ao ponto de nem perceber mais que estão pecando. Não poucas vezes eu já tive em situações com pessoas na rua, em situação de rua, que você vai falar para ele da droga, do álcool, do vício. Ele fala assim, não, eu não sou viciado não. Eu uso tal droga há 30 anos, mas nunca me viciei, a hora que eu quiser eu paro. O pecado deixa a pessoa completamente alheia a tudo que está vindo de fora, às vezes para poder abençoá-lo, para poder ajudá-lo a sair daquilo ali. A pessoa entra numa situação de negação. E quando a pessoa coloca o seu pecado como seu bichinho de estimação, muitas das vezes essa pessoa nem quer mais ser liberta daquele pecado. A pessoa pode vir à igreja, a pessoa vai cantar, a pessoa vai pregar, a pessoa vai sair para fazer evangelismo, culto de oração, a pessoa está aqui, ação social, a pessoa participa de tudo dentro da igreja, mas aquele pecadinho de estimação está lá guardado. Ele é capaz de orar, pedir pelo seu amigo do trabalho, ele é capaz de orar e pedir pela sua família, ele é capaz de orar e entregar todos os seus bens diante do Senhor, mas quando o Espírito Santo incomoda ele, naquele pecado que ele está vivendo, ele não é capaz de falar, Senhor, me ajuda, me livra desse pecado. Muitas das vezes, a pessoa fala assim, não, Senhor, deixa que esse aqui eu vou resolver. Pai, ó, isso aqui o Senhor não precisa mexer não, porque isso aqui eu vou resolver, Senhor. Uma hora eu vou cortar isso aqui. Uma hora eu vou parar, Senhor, de assistir pornografia na internet, Senhor. É uma coisa que a hora que eu quiser eu paro. Senhor, a hora que eu quiser eu paro de tirar nota fria no meu trabalho, Senhor. É porque agora eu estou precisando de levantar um dinheiro, Pai. Mas eu vou parar, Senhor, deixa comigo que eu vou parar. Pai, eu consigo dominar o adultério, mas, Senhor, eu não quero simplesmente chegar e cortar a pessoa, vou ser mal educado, Senhor. Mas eu vou dar um jeito, Pai, pode deixar comigo que eu vou resolver. Senhor, eu não vou mais colar na prova não, Senhor. Só porque eu estou precisando de uma nota aqui para passar aqui, Senhor, mas eu vou parar, eu não vou fazer mais não, eu prometo, Senhor. Mas deixa que eu vou parar. Meus irmãos, a pessoa fica completamente cega. A pessoa cega. A pessoa não consegue mais perceber que ela está caminhando para uma tragédia. E Deus vai vendo aquilo, até que chega o ponto que Deus fala, tudo bem, eu vou tirar o freio. E a pessoa vai. Esse texto que nós lemos,
é parte do texto que fala sobre o reino de Judá. Judá fazia parte do reinado do sul. O reino do norte já havia sido completamente destruído, dominado, estava na mão dos seus inimigos. Mas o reinado do sul era um reinado que ainda, com uma certa dificuldade, mas tentava caminhar nos caminhos do Senhor. Porém, sob a influência ainda do cativeiro, eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a se afastar cada vez mais da presença de Deus. Eles já não cultuavam mais ao Deus Yahvé. Deus havia levantado diversos profetas para chegar em Judá e falar: olha, vocês estão longe dos caminhos do Senhor. Deus vai pesar a mão sobre vocês. Volta para os caminhos do Senhor. Retorna para a presença de Deus. Jeremias, quando foi levantado para então profetizar, a palavra de Deus diz nos capítulos 14, 15, 16, que Jeremias chorava e ele orava, ele pedia a Deus para que tivesse misericórdia daquele povo. Meus irmãos, o pecado de Judá foi tão grande, a idolatria estava tão entranhada no meio do povo, que Deus falou para Jeremias: ó, para de orar por esse povo, porque eu não vou mais voltar atrás. Havia uma profecia de que Judá seria dominada pela Babilônia e que eles seriam entregues na mão dos seus inimigos. E aí Deus fala para o profeta: olha, você não case lá, você não tenha filhos naquele povo, você não se envolva com eles, porque a hora que se manifestar a minha vontade, o negócio vai ficar feio. Para que você não sofra, não se envolva. Vai lá e entrega a minha mensagem. O negócio não estava legal. E aí, no capítulo 16, no verso 10, vou pedir à mídia para projetar. Olha a cara de pau do povo. Desculpa o termo. Deus falando para o profeta: quando você falar todas essas coisas a este povo, e eles perguntarem a você: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, o nosso Deus? Meus irmãos, coitadinho desse povo, né? Profeta, o que a gente fez, profeta? Qual foi o nosso pecado, profeta? O que a gente fez de tão mal? Meu irmão, o pecado ele aprisiona, o pecado ele cega, ele escraviza. E essa era a realidade no meio daquele povo, um povo idólatra. Quantos de nós tem feito da sua carreira profissional o seu ídolo? Quantos de nós tem feito da sua família o seu ídolo? Quantos de nós tem feito da sua vida financeira o seu ídolo? Quantos de nós tem feito do seu clube de futebol, tem feito de tantas outras coisas o seu próprio ídolo e tem deixado Deus de lado, tem deixado o evangelho para depois, não tem mais buscado a Deus como buscava antes? E aí, quando Deus tira o freio: Senhor, por que eu estou passando? O que eu fiz, Senhor? Quantos de nós vive desta forma? A gente não admite o nosso pecado, a gente não aceita a correção de Deus, a gente coloca o nosso pecadinho de estimação debaixo do nosso braço e fica se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? E muitas das vezes, quando isso acontece, ao invés de retornar para Deus, ao invés de buscar andar novamente nos caminhos do Senhor, muitas das vezes a gente busca ajuda, não em Deus, mas em outras coisas, em outras pessoas. O povo de Judá
ao invés de ouvir essa palavra, ouvir a repreensão do profeta, sabendo daquela profecia, ao invés de buscar o Senhor, reunir o povo, abandonar a idolatria, voltar a cultuar o Deus de Israel, o verdadeiro e único Deus, o Deus da aliança. Sabe o que Judá faz? Isaías 31, verso 1 e 2. Vou pedir ao nosso mano da mídia para colocar. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros de guerra e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, é Ele também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Em outra versão diz que Deus vai se levantar contra quem ajuda e contra quem é ajudado. Meus irmãos, Judá não buscou ajuda em Deus. Judá não procurou voltar para os caminhos do Senhor. Foram buscar ajuda no Egito. Foram buscar ajuda naqueles que haviam aprisionado eles, no povo que havia dominado eles. Quantas vezes a pessoa está afundada no pecado e ao invés de buscar o Senhor, ela comete outro pecado para encobrir aquele pecado. Quantas vezes a gente faz isso, meus irmãos? Às vezes a gente pede conselho a pessoas que não vivem nada do Evangelho de Deus. Eu tenho um amigo do trabalho, eu tenho um amigo na faculdade, aquela pessoa é muito meu amigo, eu vou pedir um conselho a ele. Ao invés de marcar um gabinete com o seu pastor, pedir ajuda à sua igreja, pedir ajuda a homens e mulheres de Deus que estão aqui dentro, prefere ouvir as pessoas que estão lá fora, porque é um grande amigo. Judá, ao invés de buscar ajuda no Senhor, Judá buscou ajuda em cima daquele povo que havia escravizado o povo de Deus. E mais uma vez a gente continua caminhando a largos passos para a tragédia. No Salmo 20, no verso 7, por favor, mídia, alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Meu irmão, é em Deus que nós temos que depositar a nossa confiança. É no Senhor Jesus Cristo, olhando para a cruz de Cristo, que nós devemos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Como o pastor falou ontem aqui na cerimônia de casamento, o nosso primeiro confidente, o nosso primeiro aliado, o nosso primeiro amigo tem que ser o nosso cônjuge. Se você não consegue resolver isso dentro da sua casa, ao invés de você levar para pessoas que não têm compromisso com Deus, procure aquela pessoa que você sabe que caminha os passos conforme o propósito de Deus. Peça ajuda a pessoas que são envolvidas com a palavra de Deus, pessoas sinceras, pessoas piedosas. Não vai buscar ajuda no mundo, meu irmão. No verso 5, então, entrando no texto que nós lemos, Deus então manda o profeta dizer: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Veja bem, Deus não está dizendo aqui nesse texto que a gente não deve confiar no nosso próximo. A gente vê muito esse texto sendo empregado de forma errônea. Ó, tu vai confiar em fulano de tal? Cuidado, a Bíblia diz para a gente, maldito é o homem que confia no homem. Já pensou se fosse esse o termo, se fosse esse o verdadeiro significado desse versículo? Imagina a ovelha não podendo confiar no seu pastor, ou o pastor precisar de ajuda de uma ovelha, mas não, eu não posso confiar na minha ovelha, porque a Bíblia diz que eu não posso confiar no homem. O sentido não é esse. O sentido aqui que Deus está dizendo que é maldito e Deus amaldiçoa aquele que não busca confiar nele, no Deus da aliança.
É aquela pessoa que tem um problema, tem um pecado, tem uma mazela, tem uma dificuldade, e ao invés de apresentar isso diante do Senhor, ele tenta resolver com a força do seu próprio braço. Nós temos aqui duas palavras homem. A primeira é Geber, que quer dizer homem forte, homem valente, homem que tem força. E a segunda palavra para homem aqui é a mesma palavra que no hebraico dá origem à palavra Adam, humanidade. O que o texto está dizendo aqui, o que nosso Deus está querendo dizer nesse texto é: maldito é o homem que confia na força dele mesmo, para resolver aquilo que eu poderia fazer por ele, porque eu sou Deus, ele não é. Então, querido, se você passa por um problema de dificuldade, se você tem um pecadinho de estimação, se você tem uma situação que você ainda não conseguiu resolver e você está tentando resolver pelas suas próprias forças, você me perdoe, mas você é maldito. Você é maldito. E não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Deus quem disse. Você é maldito, porque você não confia em mim. Você não traz para mim, para que eu possa te ajudar, para que eu possa resolver e acabar de vez com isso na sua vida. Você é maldito. No verso 6, ele diz assim: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Eu já disse aqui, meus irmãos, o pecado ele cega. Aí Deus levanta um pregador, Deus levanta uma pessoa para chegar para você e falar: cara, cuidado, abre o teu olho, não faz assim. Ou você chega aqui na manhã, você ouve uma pregação confrontando o pecado, você fala assim: pô, já vai esse cara falar disso. Quem é ele para falar disso? Você não está vendo que Deus está levantando uma pessoa para te exortar, para que você abandone essa vida de pecado que você está vivendo. O pecado ele cega. Deus está te mostrando, Deus quer transformar essa maldição em bênção. Mas o pecado te cegou de uma forma que você não consegue ver a oportunidade que Deus está te dando. Habitará em lugares áridos do deserto, em uma terra salgada onde não vive ninguém, meu irmão. A vida de pecado, viver no pecado, é viver em morte. Deserto, muitas das vezes, é relatado na Bíblia como um local de dificuldade. Já viu quando a pessoa fala assim: meu irmão, estou passando por um deserto, está passando por um período de dificuldade. Mas o deserto também é relatado na Bíblia como um local de morte, um local onde não há vida. E é isso que o pecado faz, ele coloca a pessoa no local onde não há vida. Porém, existe uma esperança e Deus manda então o profeta dizer uma palavra de esperança para aquele povo. Está no verso 7, mas bendito ou bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Qual é a consequência disso? Verso 8, ele será como uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu acredito que muitos aqui já devem ter ido no local de cachoeira, né? Local de rio. Você já viu alguma árvore secar? Quem aqui já viu uma árvore secar perto de um rio, de um riacho? Quem já viu? Acredito que ninguém, né? E você vê, meu irmão, que a pessoa que é plantada junto ao ribeiro é como essa árvore, as suas raízes caminham para a água. Assim somos nós, quando estamos na presença do Senhor, nós buscamos cada vez mais, nós entregamos a nossa vida cada vez mais na mão do Senhor. Nós buscamos fazer cada vez mais a vontade de Deus. As nossas raízes caminham para a água, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. A gente busca se alimentar cada vez mais das coisas vindas do Senhor. As dificuldades, elas podem vir. O período de seca, de sol forte, eles vão vir. Você vê que a Bíblia é maravilhosa. Ela não diz assim: ó, quem estiver em Deus não tem problema. Seus problemas se acabaram, não. Olha o complemento. Essa pessoa que é bem-aventurada não temerá quando chegar o calor. Ou seja, o calor vai vir. Porque as suas folhas estarão sempre verdes.
porque serão constantemente alimentadas pelo Senhor. Não ficará ansiosa no tempo da seca. O tempo da seca vai vir, meu irmão. O pecado vai se levantar constantemente. O inimigo vai se levantar constantemente tentando te trazer de volta para ele. Mas Deus vai estar com você, te alimentando e te sustentando. E nunca deixará de dar frutos. Essa é a promessa que Deus tem para aqueles que colocam as suas ansiedades diante dele. Essa é a promessa de Deus para aqueles que buscam caminhar na presença do Senhor. Essa é a promessa de Deus para aqueles que buscam fazer a vontade do Pai. Em quem nós temos depositado, então, as nossas ansiedades? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos colocado os nossos projetos? Sobre quem nós temos colocado a nossa família? Quem tem sido aquele que nós pensamos assim, eu vou resolver esse problema? Quem é essa torre forte? É Deus ou é você mesmo? Você quer ser bem-aventurado ou você quer ser maldito? Em quem você tem colocado o seu coração? Por falar em coração, olha o que diz o verso 9. O coração, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Não está falando aqui de infarto, não está falando aqui de arritmia. Sabe que doença é essa que é incurada? É a prepotência, é a arrogância, é a autossuficiência, de achar que não precisa de ajuda. Olha o que Jesus fala em Mateus, capítulo 15, no verso 19. Projeta, por favor. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E tem gente que bate no peito e fala assim, não, eu confio na minha intuição, meu coração não me engana, eu sinto do meu coração que é para eu tomar essa decisão. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque foi Jesus que disse essa palavra. Do nosso coração só sai coisa ruim. Nosso coração ele é adúltero. Nosso coração ele é roubador. Nosso coração não presta. Reverendo Heber Campos, um pastor presbiteriano, numa de suas mensagens ele disse o seguinte, muitas das vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é tão bonita, o Vaguinho é um cara tão bonito, mas ele é muito mais bonito por dentro que por fora. Mentira! Nosso coração é podre. Nosso coração é enganoso. De dentro da gente só saem sentimentos ruins, desejos horríveis. E ai de nós se nós não buscarmos a presença do Senhor. Ai de nós se nós não orarmos constantemente para que Deus intervenha nas nossas vidas, queridos. Se nós não fazemos coisas piores do que as que a gente já faz, é porque Deus tem colocado um freio em nós. É porque Deus tem tido misericórdia de nós. Se nós não temos tropeçado e caído no lamaçal do pecado, é porque Deus tem tido misericórdia. E ai daquele que tentar confiar na força do seu próprio braço. Vocês lembram da história que eu contei no início dessa mensagem? Vocês lembram que eu comecei a falar de um ônibus? Pois é. Surpreendentemente, meus irmãos, o final daquele ônibus ele foi diferente. Um caminhoneiro, vendo que aquele ônibus não estava controlado, o caminhão estava descarregado, mas um caminhão descarregado ainda assim é pesado, sim ou não? Aquele motorista acelerou. Ele acelerou, ele colocou a sua vida em risco, mas ele acelerou o seu caminhão. Ele conseguiu entrar na frente do ônibus e ele deixou a sua traseira bater na frente daquele ônibus e ele foi freando e ele parou aquele ônibus. Ele salvou mais de 50 vidas.
E é isso que Deus faz com aqueles que entregam suas vidas na mão dEle. Com aqueles que buscam o Senhor, Deus ampara, Deus socorre, Deus corrige, Deus transforma, Deus cura, Deus liberta. Ainda que Ele tenha que mandar pessoas, ainda que Ele tenha que usar um pregador, que Ele tenha que usar o pastor da nossa igreja, que Ele tenha que usar um diácono, Ele vai intervir e Ele vai salvar a sua vida. Meu irmão, no verso 10 ele diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Meus irmãos, Deus é galardoador daqueles que o buscam. E Deus pode ajudar você a se livrar do seu pecado. Deus pode ajudar você a se livrar do adultério. Deus pode ajudar você a se livrar do vício. Deus pode ajudar você a se livrar do roubo, da fornicação no namoro. Se você não consegue controlar o seu desejo de ser agressivo com a sua esposa, Deus pode te ajudar. Coloque tudo diante do Senhor, peça ajuda a Deus. E Ele é galardoador. Veja bem, Ele sonda o coração, sonda a mente e recompensa a quem busca por Ele. Nesta manhã, Deus está dando a oportunidade para cada um de nós de sairmos dos nossos exílios espirituais. Mas em quem você vai buscar ajuda? Você vai fazer como Judá? Você vai continuar buscando no mundo? Você vai continuar buscando na sua própria força? Você vai continuar dizendo para Deus: deixa comigo que eu resolvo? Meu irmão, deixa Deus restaurar você. Deixa Deus fazer essa obra por completo. Deixa Deus te mostrar que Ele é seu Pai, que Ele cuida de você. Abre o seu coração, querido. Qual é a atitude que você vai tomar diante dessa proposta que Deus está trazendo para nós nessa manhã? Meu irmão, não há coisa pior do que ser abandonado por Deus. Deus permite a manifestação do erro. Deus permite você afundar seu pé no pecado, se você não se voltar para Ele. E não há coisa pior do que viver uma vida sem a presença de Deus. Que a gente possa, nessa manhã, nos examinar, queridos. Ver aonde estamos errando. Olhando para dentro de nós e pensar naquilo que a gente pode melhorar como crente, como servo de Deus, como marido, como pai, como filho, como amigo de trabalho. Que nós possamos colocar os nossos pecados, as nossas mazelas diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Ele é um Deus que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, na cruz, para que nós fôssemos justificados. Eu quero pedir a você que feche seus olhos. Quero pedir a você que baixe sua cabeça. Eu quero pedir a você que faça uma oração sincera. Onde está o seu exílio? No que está o seu coração? Se você certamente tem algo para confessar ao Senhor, confesse agora. Peça ajuda a Deus agora. Peça para Ele te ajudar a não errar mais. Pede para Ele te ajudar a caminhar na presença dEle. Peça a Ele para que Ele te restaure, meu irmão. Para que Ele restaure a aliança dEle contigo. E se você quiser ficar de pé para que nós possamos orar por você, se tem algo que você precisa que Deus conserte, fica de pé, querido. Eu vou estar orando por você. Essa é a oportunidade que Deus está te dando de mais uma vez, você confiar nele. Amém. Amém, glória a Deus. Não é momento de curiosidade, é momento de você ficar em pé, colocar sua confiança em Deus, de retornar e falar: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim o seu propósito, mas me ajuda. Me ajuda, Deus, porque sozinho não está dando. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor.
Obrigado, Deus, porque a começar em mim, ó Pai, essa palavra é dura, essa palavra é forte, mas ela nos impacta, Deus. E como já disse um pregador certa vez, se a sua palavra ela não nos cura, ela não nos liberta, ela nos condena. E obrigado, Deus, porque nessa manhã tivemos a oportunidade de mais uma vez sermos libertos dos nossos exílios espirituais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de retornarmos àquele caminho, ó Pai, que o Senhor escreveu para nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de colocar nas suas mãos e termos a certeza, ó Deus, de que o Senhor há de nos ajudar. Temos a certeza, ó Deus, que o Senhor já está libertando cativos aqui nessa manhã. Temos a certeza, ó Deus, que o Senhor já está perdoando uma multidão de pecados. Temos a certeza, ó Deus, que quando chegar o momento de seca, o Senhor vai estar conosco, nos alimentando, e as nossas raízes cada vez mais profundas no Senhor nos trará alimentos necessários para continuarmos vivendo na Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque mesmo sabendo, ó Pai, que muitos aqui têm coisas a confessar ao Senhor, mesmo não tendo ficado de pé, às vezes por vergonha, às vezes por constrangimento, mas o Senhor, como diz a sua palavra, o Senhor é aquele que sonda cada coração. E, ó Deus, nos perdoa, Pai, pela nossa vergonha, nos perdoe, Pai, pela nossa timidez, nos perdoe, ó Deus, porque nos sentimos constrangidos, mas isso já é a ação do Teu Espírito em nós. E podemos ter a confiança, Pai, que nossos pecados estão sendo perdoados mais uma vez nesta manhã. E mais uma vez, ó Deus, os nossos nomes, sendo lembrados pelo Senhor, seremos renovados, restaurados. E nos ajuda, Pai. Com a sua ajuda, vamos continuar caminhando na sua presença. Com a sua ajuda, Senhor, seremos crentes melhores, homens e mulheres do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela rica oportunidade que temos de falar contigo. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, pela cruz. Obrigado, ó Deus, porque Jesus nos reconciliou contigo. Louvamos, agradecemos, exaltamos o teu santo nome, o único nome que é digno de ser adorado. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, nos abençoe.